Alô malta, nós somos a Carolina e o Gonçalo e há cerca de um mês decidimos comprar um bilhete só de ida para o Sudeste Asiático para começar a maior aventura das nossas vidas. Nisto decidimos começar a criar uma conta de Instagram de casal para partilhar as nossas aventuras todas com os nossos amigos e família e desde há um mês para cá temos partilhado stories todos os dias e feito vários posts no Instagram. Entretanto, surgiu-nos a ideia de criar vlogs para o YouTube. É uma plataforma que nós nunca usámos. O Gonçalo vê bastantes vídeos, mas eu não faço ideia de como é que funciona o YouTube. Mas mesmo assim decidimos começar a fazer uns vlogs porque achamos super interessante poder partilhar mais sobre os sítios que visitamos e sobre as nossas aventuras diariamente. E a nossa ideia é fazer mesmo vlogs sobre, por exemplo, cada cidade ou cada país, dependendo do tempo que estamos em cada sítio, e poder partilhar isso também com pessoas, por exemplo, que queiram visitar esses sítios, dar dicas, partilhar os nossos roteiros. Pronto, acho que vai ser uma cena diferente e interessante. Então podemos começar por como é que surgiu esta ideia. Basicamente, eu desde miúda sempre tive o sonho de viajar o mundo, sempre adorei conhecer novos países, novas cidades, novas culturas, e o Gonçalo também um bocadinho por aí, não é? Sim, comigo foi igual. É assim, eu não tinha um grande sonho. Para mim era diferente. Por exemplo, a Carolina sempre quis fazer Erasmus, eu nunca quis fazer Erasmus. Ela queria sempre ir trabalhar no estrangeiro, eu nunca tinha considerado trabalhar no estrangeiro. E eu não via uma forma de sair da minha rotina, da minha caixa, para fazer uma coisa diferente. Sim, ele é mais tipo, estamos em casa, está-se bem, conforto, tipo, não tinha aquela ambição tipo de sair e de explorar e... Pronto. Mas... Eu não, eu sou tipo, tenho bué sonhos e bué planos, quero fazer tudo, mas até agora tinham sido só sonhos e planos. Exato. Nós durante o nosso namoro, já namoramos já há alguns anos também, sempre fomos falando deste tipo de coisas, de fazermos viagens assim maiores e depois... conhecemos o Sudeste Asiático porque vimos várias pessoas a viajar por estes países. Um amigo nosso também fez esta viagem e inspirou-nos imenso e para ficámos começar super com muita vontade mesmo de fazer este tipo de viagem, principalmente porque estes países são países muito mais baratos e muito mais fáceis de viajar do que, por exemplo, na Europa ou na América. E achámos que era tipo o plano perfeito para nós começarmos. Nós nem sabemos dizer ao certo como é que começou esta ideia, porque nós não decidimos assim num dia, queremos fazer uma viagem ao Sudeste Asiático. Acho que isto foi sempre assim uma coisa um bocado falada. Sim. Eu dizia sempre que os meus países de sonho era Tailândia, Indonésia, Singapura, por aí. Sim. Porque para mim eram países tipo um bocado inalcançáveis, assim do outro lado do mundo, coisas paradisíacas, era mesmo aquilo que eu queria. Sim, eu quando era miúdo não pensava assim tanto, eu pensava que queria descobrir o mundo, nada muito em concreto, lá está, eu nunca tive assim um grande sonho. Eu lembro-me só tipo, imaginar querer ir à Austrália porque era mesmo do outro lado do mundo, mas acabámos por começar a falar e a ideia foi-se construindo um bocadinho aos poucos, ou seja, acabámos o mestrado e eu ainda fiz mais um ano e ela estava a acabar a tese. Durante este período nós começámos mesmo a pensar, espera lá, que isto aqui se calhar está-se mesmo a alinhar tudo para nós fazermos agora qualquer coisa. Nós estávamos a ver que íamos começar a trabalhar e depois ia ser super difícil nós conseguirmos fazer uma viagem de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Quer que seja. O que quer que seja, porque a partir do momento em que estamos a trabalhar é muito difícil. Temos de tirar férias e as férias não são muitas, ou que íamos despedir-nos de um trabalho de repente para fazer uma viagem assim maior, do nada. Sim. Era muito difícil. E como nós estávamos a ver a nossa oportunidade de, vamos acabar o mestrado ao mesmo tempo, acho que é agora. Durante este período também descobrimos uma coisa que nos fez começar a mexer mais para tornar o plano para a realidade. Descobrimos que existia uma bolsa da Gap Year Portugal, que era para... eles davam-nos uma bolsa e tínhamos que explicar o que é que íamos fazer no nosso Gap Year. Que países queríamos visitar, que transportes íamos usar, qual era o nosso budget, em que sítios é que planeávamos ficar, hotéis melhores, hostels, como é que planeávamos fazer, como é que íamos fazer com a alimentação, se queríamos fazer, por exemplo, projetos de voluntariado ou outro tipo de projetos sociais, pronto. Pensar em seguro, pensar em vacinas, pensar em medicamentos, vistos, pensar no clima, ou seja, essa bolsa fez-nos começar a pensar mesmo e a passar para o papel o que é que queríamos fazer. Nessa altura, foi em junho, agora de 2022, eu estava mesmo a acabar a minha tese, estava tipo a escrever a parte final. Sim. Estava a acabar a tese, o Gonçalo tinha acabado em dezembro e então foi mesmo assim um boost que nós demos ali assim para acelerar a coisa e tipo numa semana fizemos uma candidatura, não fomos selecionados, mas ficámos com um PDF com o nosso plano todo super pormenorizado, um plano que foi feito assim numa semana, mas que foi pensado durante anos. Nós nunca pensámos num plano real, mas sempre fomos falando, acho que era um dos temas que nós mais falamos, que nós mais falámos durante toda a nossa relação, era este tipo de viagem, sem nada definido e passou a ser um plano super detalhado daquilo que nós queríamos realmente fazer. Sim. Todos os países que nós queríamos visitar, que são cerca de 8 países,
pesquisámos logo transportes, vimos preços de alojamentos, vimos os climas de vários países para perceber qual seria a melhor rota para fazer. Eu andei a estressar bué porque eu queria um voo marcado. Tipo, era só tudo um plano, mas a realidade foi tipo, vamos comprar um voo. E pronto, e comprámos o voo para Singapura. E a nossa ideia agora é percorrer o Sudeste Asiático. Isto é perfeito, porque o Sudeste Asiático faz tipo um círculo. Ele está mesmo a pedir para que visitemos tudo. Sim. E então é a nossa ideia, vai ser um bocadinho por aí. Pronto, entretanto, coisas como vistos, passaportes, nós não sabemos como é que vai ser a recepção deste vídeo, mas pronto, a ideia é fazer-nos perguntas. Sim. Também nós podemos fazer vídeos de aplicações que são fixes que podem usar, como é que é o processo todo dos vistos, transportes, ou seja, coisas assim mais específicas. Nós depois podemos falar nisso noutra altura. Sim, até mesmo como é que planeamos a viagem, tipo do zero até realmente comprar um voo, ter os passaportes, ter os vistos prontos. Isso tudo, como é que fazemos, por exemplo, de alojamentos, como é que fazemos em termos de budget, com alimentação, alojamento, transporte, como é que planeamos as coisas, tudo isso nós gostávamos muito de partilhar com vocês, mas claro, se tiverem interesse. Por falar em budget, nós não temos budget. Sim, há muita gente que faz este tipo de viagem que decide, ok, eu tenho um budget X euros por dia, ou por semana, ou por mês. No nosso caso, nós acho que nunca falámos muito sobre isso, nunca decidimos, já vamos fazer um budget para esta viagem, não, nós basicamente decidimos que íamos fazer as coisas por baixo, não queríamos gastar muito dinheiro, não queríamos ficar em hotéis caros, nem comer em restaurantes, nem andar, por exemplo, de avião entre os países, que gasta-se muito mais. Desde o início decidimos, ok, vamos tentar ficar sempre nos sítios mais baratos que conseguirmos, porque o objetivo não é estarmos a desfrutar de um hotel, ou estarmos nos melhores quartos, ou termos as melhores condições. O objetivo é realmente aproveitar a viagem, conhecer as culturas, experimentar coisas novas. Portanto, estadias é hostels, que são os hotéis mais baratos que há, que nem são hotéis, não é? E já agora fica uma dica que nós até nem estávamos à espera, mas o facto de nós sermos um casal e o perfil da viagem que nós estamos a fazer em casal tem compensado muito mais nós fazermos sempre as estadias em quartos, porque se nós estivéssemos a ficar em hostels de beliche ou com mais gente, parece que é mais barato, mas nós, como somos dois, tínhamos que alugar 2 camas. Nestes sítios nós também temos partilhado montes de vezes casa de banho, que Sim. também diminui o budget, o quanto gastamos, que é mesmo para fazer as coisas assim. Depois, em relação à alimentação, também dá para gastar o dinheiro que se quiser em alimentação, mas nós tentamos sempre por baixo a comprar pequeno almoço de supermercado. Sim, também. Normalmente no pequeno almoço compramos sempre, por exemplo, um iogurte, umas bolachas, um pão, umas papas de aveia, umas cereais. Os sítios têm chaleira sempre... que dá para fazer cenas mais caseiras. Sim, temos comido sempre no quarto. Quanto a almoços e jantares, por exemplo, aqui assim no Sudeste Asiático é muito fácil porque existem muitas barraquinhas de street food em que se consegue comer por 1 euro, 2 euros, 3 euros. Portanto, as nossas refeições estão sempre à volta desse preço. E a alimentação é um gasto que se gasta em qualquer lado. Se estiver em Portugal gasta-se muito mais. O máximo que nós gastámos até agora numa refeição foi tipo 7 euros por pessoa. E foi tipo a comer peixe grelhado e tipo, já não sei o que, batidos de ananás e não sei o quê. Mas por isso é fixe, nós também já estamos a fazer este vídeo já com alguma experiência, porque já conseguimos dar neste vídeo de introdução assim uma espécie de dicas ou o que é que nós já fizemos até agora. Sim, dar uma ideia já de como é que está a ser tipo de viagem. Portanto, alojamentos e depois transportes. Nós estamos a ter a oportunidade de estar do outro lado do mundo e é tipo, compramos autocarros a 20 euros para atravessar um país. Exato. E tipo, quilómetros e quilómetros, nós já fizemos montes de quilómetros e tipo, ainda não gastamos assim uma despesa brutal fora o voo. Sim, e mesmo o voo inicial foi cerca de 450 por pessoa, mas pronto, foi só um voo de ida, neste caso de vinda. Exato. E de resto, lá está, os autocarros entre países têm sido à volta de 20 euros. Já fizemos algumas viagens de barco, também foi entre 10 a 15, entre ilhas. E de resto, diariamente andamos a pé, é o máximo que podemos, até porque adoramos e é assim a melhor maneira de visitar os sítios. Também já andámos algumas vezes de autocarro e de metro, mas também foi super barato, foi tipo cêntimos. Em Singapura até andámos de metro grátis. Em Singapura, basicamente, tínhamos que pagar diretamente com o nosso cartão contactless e ele só nos cobrou 10 cêntimos e nós andámos muitas vezes de metro. Portanto, foi espetacular. E na maior parte das vezes é mesmo andar a pé. Também já alugámos motas, porque aqui é uma coisa muito típica, toda a gente anda de moto. Sim. E fica cerca também de 5 euros por dia, com a gasolina também tipo 1 euro dá para um dia inteiro a andar. Os únicos extras onde nós gastamos dinheiro, porque como já viram, transporte, alimentação, alojamento, é tudo super por baixo e fica-nos mesmo barato. Os únicos extras é, por exemplo, alguma atividade que nós queiramos fazer, por exemplo, experimentar uns esportes aquáticos, ir ver um espetáculo. Agora também estamos a pensar, por exemplo, fazer uma aula de culinária. Acho que são coisas super giras e que nós não conseguimos fazer em Portugal, que aqui são experiências únicas, nós não sabemos se vamos voltar algum dia a estes países e que temos mesmo de aproveitar, porque são coisas que se fazem uma vez na vida e que são coisas que temos na nossa bucket list há tanto tempo que aí sim podemos gastar dinheiro. E o que é gastar dinheiro?
é gastar tipo 15 euros a fazer uma coisa. Exato, não é que nós agora, como já estamos Não é habituados, 50, não é 100, nada, tipo 15 gastar euros, ok, tão vamos pouco. gastar, pá, se calhar nisto aqui vale a pena, mais vale nisto ou naquilo, ok, vamos escolher esta opção, vamos fazer esta experiência, e aí, ok, gastamos um bocado mais. Eu sei que este vídeo já está com muita coisa misturada, mas pronto, falar um bocadinho mais de detalhe dos alojamentos ou dos transportes ou qualquer coisa, nós depois podemos fazer apanhados mais específicos de determinado tema, consoante Sim, isto aqui assim não é propriamente para dar informações sobre nada, é só mesmo para nos dar a conhecer, para dizer o tipo de viagem que estamos a fazer, como é que está a ser a nossa experiência e pronto, é mais uma introdução do que outra coisa, né? Depois queremos fazer vídeos mais temáticos, mais específicos e então os vlogs sobre cada sítio, que já temos começado a planear. Pronto, podem ficar já à espera. Pronto, não prometer muito, mas podem já ficar à espera. Nenhuma, nem sabemos editar vídeos, estamos a aprender ainda a editar vídeos no computador. Não fazemos ideia como é que funciona tipo, o YouTube em termos de uploads e tudo isso, mas acho que vai ficar sempre giro e é uma maneira muito mais fixe de partilhar tudo. Podem acompanhar melhor as nossas experiências tipo, em cada sítio. Portanto, acho que é isto. Sim, para já é isto. Se tiverem perguntas, se tiverem ideias, se tiverem temas para vídeos, coisas que queiram saber, metam like e subscrevam. ativem o sininho. Não, pessoal, sério, mas tipo, esperemos que tenham gostado. Para quem não nos conhece, bem-vindos à nossa aventura e esperemos poder partilhar muito mais por aqui convosco, por aqui pelo Instagram e que isto seja uma experiência muito gira, tanto para nós como para vocês. Somos o Lost at Last, Carolina e Gonçalo, e vemos em Singapura. Bora lá. Entrevista para o YouTube número 1. Tipo, olhamos, mas olhamos ali para a ventoinha. A câmara já intimida-me, bué. Eu posso começar a cantar. boas malta, somos Não vais fazer isso. Eu não posso estar o tempo todo a mexer no cabelo, isto é super irritante. Cri. começar a nossa maior aventura das nossas vidas. A nossa maior aventura das nossas vidas. Ai meu Deus, fiquei bem confusa com esse texto todo. Tu nunca te calas, tu não consegues parar.